Honra ao Senhor Jesus. Tem alguém aqui que anda segundo o Espírito Santo de Deus? Ou pelo menos a maioria anda, glória a Deus. Tem alguém aqui que é filho de Deus e anda segundo o Espírito Santo de Deus? Então, se você não anda mais segundo a carne e segundo o que se praticava lá atrás dos teus ascendentes, tu não precisa pagar por eles. E você continuando aqui no capítulo 8 de Romanos, você vai ver sobre a glória futura, sobre o cântico de vitória, sobre o fato de que nós somos mais do que vencedores e de que também nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aí Deus disse assim: vai, leia João, porque em João eu vou lhe revelar muita coisa. E aí ele começa a me revelar que ele veio para trazer vida em abundância. O diabo, João 10:10, porque o Satanás, o inimigo, veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham. Você tem uma promessa. Amém. Muito bem. Mas falta algo para selar a sua defesa. Vamos lá agora para Colossenses. Vamos ler agora Colossenses. Começando do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12, diz que nós devemos dar graças ao Pai que nos fez idôneos, nos fez maduros, adultos, para participarmos da herança dos santos na luz. Entenderam? Porque só quem vai tomar posse de herança é quem é adulto espiritual. E ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí vamos lá. Pois foi do agrado do Pai, versículo 19, que toda a plenitude habitasse em Cristo Jesus, e que havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Abre parênteses. O que é que Jesus tinha que reconciliar consigo lá no céu? É assim que a gente medita na palavra. Na terra ele tinha que reconciliar tudo. E no céu? Tinha algumas coisas. Mas como esse não é a nossa direção, vamos adiante. É só para vocês meditarem depois. A vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi e está sendo pregado hoje a vocês, a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, e do qual eu, apóstolo Anselmo, sou ministro. Vamos lá. Aí ele pula aqui, pule para o capítulo 2. A partir do versículo 8 ele diz: por isso, meus irmãos, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, segundo a cultura do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui o Espírito Santo já abriu meu entendimento e perguntou para mim: você crê que eu habito em você? Eu disse: claro, meu Pai, pois toda a plenitude da divindade está em mim. E eu fiquei pensando: o senhor quer dizer que a plenitude do seu poder também está em mim? Ele disse: está.
Eu disse: por que não se manifesta em alguns momentos? Ele disse: falta-lhe a santidade suficiente, a autoridade suficiente e me disse: ele falta crer na plenitude dessa promessa. E eu comecei a chorar e perguntei dele: por que eu preciso crer dessa maneira? Aí ele me mandou de volta lá para trás para João, só para me mostrar que tudo é possível ao que crê. Sabe quem disse isso? Deus. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. Diga de novo assim: tudo é possível ao que crê. Agora você vai falar assim, para dentro de você. Você vai falar alto, mas você vai falar para dentro de você assim. Você vai olhar para dentro de você e vai dizer assim: tudo é possível ao que crê. Fale com mais convicção para você mesmo, para que você creia no que você está falando. Fala com convicção para você mesmo assim, ó: tudo é possível ao que crê. Você vai precisar repetir isso muitas vezes para você começar a crer em muita coisa da palavra que você não crê hoje. Como por exemplo, 100% de vocês aqui tem dificuldade de crer que Deus habita em você todo dia e o dia todo, e toda hora, em qualquer lugar. Porque existem momentos, situações que você pensa que Deus te largou sozinho, e Ele está aí só esperando que tu busque a Ele, que tu saiba como entrar na presença dEle. Mas se Ele disse que você é santuário dEle, você é santuário dEle. Agora você tem que crer nisso. Aí ele veio e disse: toda a plenitude da divindade, porque nele habita, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Pula para o versículo 14. Havendo ele riscado ou rasgado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e triunfou sobre eles na cruz. Aí olha aqui, em diante que diz: portanto, daqui para frente, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causas de dia, de festa, de lua nova, de sábado. Isto são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aí ele disse: agora prepare a sua defesa e entre na minha presença. Eu disse: e como é que eu entro diante do tribunal de Deus? Você já não leu como é que deve entrar na minha presença? Com adoração, com ações de graça. Ele disse isso mesmo. Entre na minha presença solenemente, com adoração, com ações de graça, e me apresente os seus argumentos para que você seja justificado. Aí um dia deixei todo mundo dormir, fui lá para a minha sacada do meu apartamento e fiz meu período. Até hoje, quando eu lembro, eu me emociono. Comecei a adorar o meu Deus. Meu Pai, quem há como o Senhor nosso Deus?
Criador nos céus e na terra, aquele que fez todas as coisas, que criou tudo do nada, que chamou à existência o inexistente, que estabeleceu todas as coisas. E aí entrei em adoração, depois comecei a exaltar o nome dele por todos os feitos dele, que eu me lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar de tudo que ele já fez na minha vida. Agradeci a ele por ter me escolhido, me guardado, me protegido, me vocacionado para o ministério. Pedi perdão a ele porque tantas vezes eu resisti tanto, porque eu não sabia direito, mas eu era um menino espiritual, eu não lhe conhecia direito, mas hoje o Senhor está me dando a oportunidade de lhe conhecer mais. E eu quero lhe pedir permissão agora para entrar diante do seu tribunal. Eu me apresento agora diante do meu justo juiz, do meu rei, do Senhor de todo o universo, do Senhor de toda a justiça. E eu peço ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Santo, dono de toda a justiça, que me permita pedir socorro ao meu advogado, segundo está escrito, Yeshua HaMashiach, meu advogado que está sentado à sua direita. E eu peço que ele tome agora a minha causa e ele me ajude a me apresentar diante do Senhor. E para os filhos das trevas, Mateus, por exemplo, capítulo 7, versículo 7 a 11, você vai ver o próprio Deus na pessoa de Jesus dizendo que o maior prazer do Pai é dar o melhor para os seus filhos. Ele chega a dizer: se vocês que são homens, vocês têm uma natureza má, vocês só querem dar o melhor aos vossos filhos. Ele vai dizer assim: quanto mais vosso Pai que está nos céus não dará o melhor àqueles que lhes pedirem. Então há uma herança para os filhos do reino e há outra herança para os filhos das trevas. João capítulo 14, versículos 13 e 14, e João capítulo 16, versículos 23 e 24, Deus deixa bem claro que o seu desejo é sempre dar o melhor aos seus filhos. E ele diz, através dos profetas: eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós. Os meus pensamentos a respeito de vós são pensamentos de paz e não de guerra, diz o Senhor. São pensamentos de paz. Deus sempre pensou o melhor a respeito dos seus filhos, porque Deus preparou o melhor aos seus filhos. Mas comumente nós vemos crentes esquecidos disso, ou simplesmente vivendo o contrário disso. E vemos crentes simplesmente abordando temas de quem não tem conhecimento da palavra. Nesses dias mesmos, agora levantou-se um novo líder sobre a igreja de Roma, e esse líder começou a advogar a pobreza como um estado do homem que serve a Deus. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Eu não sei onde eles encontraram isso. E ele começou a advogar isso, e o pior de tudo, que já há pastores tratando desse assunto e achando que realmente é porque a gente tem que pensar mesmo em ganhar vida e não pensar em riqueza. Peraí, a riqueza, Deus não disse que nós deveríamos fazer igreja para ficarmos ricos ou ganharmos vida para ficarmos ricos. Ele disse, quando Jesus começou, ele disse, qual foi a primeira proclamação de Jesus? É chegado a vós. Tem pouca gente aqui que sabe disso? Vamos lá, quem sabe repita para mim. É chegado a vós? Muito bem, quem sabe agora vai falar bem alto para os que não sabem aprender. Vamos lá. Quando Jesus começou seu ministério na terra, ele fez uma proclamação. Ele disse, é chegado a vós? Diga, o reino de Deus. Fala comigo mais alto, diga, reino de Deus. E diga comigo, Jesus trouxe como herança o reino de Deus. Diga aí, junto com esse reino veio vida e vida em abundância. Como é que um Deus Todo-Poderoso vai dar uma promessa de vida em abundância? Ele traz o reino dele para estabelecer em nós.
Ele trouxe o seu reino. Ele não trouxe só salvação. A salvação é o primeiro a primeira e grande bênção do seu reino. Mas juntamente com esse reino vem, ele diz lá em João capítulo 10, versículo 10: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em... Agora pergunte para a pessoa ao seu lado: tu já parou para pensar o que significa vida em abundância? Já parou para pensar? Imagina aí, tenta imaginar o que está dentro desse termo, vida em abundância, principalmente vindo da boca do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Tenta imaginar o que significa isso. Então, se Jesus vem, o próprio Deus vem e diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por que que nós temos que viver debaixo de certas convicções religiosas, cegas, completamente humanas e malignas, tentando estabelecer sobre nós um estado de vida que nos causa problema, que nos causa dor, que nos causa preocupação, que divide casais, que divide famílias, que leva casais a estar em situações terríveis, que leva homens e mulheres a situações terríveis? Por que que Deus faria isso conosco? Essa semana, por exemplo, o mesmo líder fez uma proclamação aí terrível, debaixo de tanta pressão sobre ele, com relação a homossexualismo. Ele abriu a boca e declarou que o livro de Gênesis não é todo real, ele é uma ficção. E ele chegou ao cúmulo de dizer que Adão e Eva é só uma figura. Ele está começando a fazer besteira. Daqui a pouco vocês vão ver ele negar alguns livros da Bíblia. Pode escrever isso. Essa semana ele disse, por exemplo, que Adão e Eva é uma ficção. E ele disse: céu e inferno não existe. Então Jesus é mentiroso. Quem falou de inferno com mais convicção do que Jesus para nos alertar a respeito disso? E esse homem vai conseguir levar muita gente após ele a viver uma vida dissoluta por não se preocupar mais com a Bíblia, por achar que a Bíblia é simplesmente um livro de ficção ou um livro simplesmente de simbologia. Então, que simbologia mentirosa é essa que fala sobre um estado terrível fora além de Deus, chamado inferno, e outro chamado céu, na presença do Deus Altíssimo, gozando das bênçãos e da herança que Deus tem para nós? Se céu e inferno não existe, então para que Jesus veio morrer por nós naquela cruz, sofrendo tudo que ele sofreu? Para que ele veio? É a mesma coisa que dizem espíritas, que você vai encarnar 7 vezes e na 7ª vez você alcança o estado da perfeição. Então para que Jesus veio morrer na cruz mais uma vez? Para que Jesus veio? Se tem essa saída, para que Jesus veio? Tudo isso para tentar nos roubar uma herança tremenda e maravilhosa que Jesus trouxe de volta para nós. É por isso que Deus me mandou aqui hoje para tratar dessa palavra com você, para abrir o seu coração e para dizer para você: não deixe o diabo roubar a tua herança. Vou repetir de novo: não deixe o diabo roubar a tua herança. Diga para o irmão ao seu lado: meu irmão, não deixe o inimigo roubar a sua herança. Olha que promessa tremenda e maravilhosa Deus faz a Abrão. E ele ainda diz assim: Abrão, em ti, na tua decisão, na tua obediência, debaixo da tua fé, debaixo dessa tua atitude, serão benditas todas as famílias da terra. Então essas bênçãos lhe pertencem. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor e dê um brado de vitória. E diga para a pessoa ao seu lado: você tem uma grande herança, meu irmão.
Deixe de viver sob a herança do mundo. O mundo tem a herança dele, nós temos a nossa. Precisamos nos envolver de tal maneira nos princípios de Deus que a nossa herança se manifeste de uma maneira poderosa. Por isso mesmo, Deus vai chamar a atenção do seu povo. Ele vai, através de Abraão, ele vai chamar essa família, vai tirar Abraão do meio do seu povo, vai trazer Abraão com a sua família, tira Abraão de um lugar, porque ele precisava fazer uma grande obra em Abraão, e ele vai, através de Abraão, estabelecer um modelo de família sacerdotal. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Modelo de família sacerdotal não é modelo de família do pastor, não. É o modelo de família da igreja. Esse modelo de família sacerdotal não é só para o pastor, não. É para a igreja toda. É para todos os filhos de Deus. Por isso ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estão conseguindo entender isso aí? Então, Deus é esse Deus que em Isaías 3, de 9 a 26, ele nos dá uma pequena demonstração do que será a sorte daqueles que decidiram andar fora dos seus princípios. Depois você lê em casa Isaías 3, do versículo 9 a 26. Porém, cada filho precisa cumprir os princípios de Deus. Para quê? Para que ele faça jus a essa grande herança. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da casa dos teus pais, sai da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande bênção. Eu vou fazer de ti, Abraão, um grande povo. Abraão, eu vou fazer de ti uma bênção tremenda para as famílias da terra. Eu vou abençoar o teu nome, eu vou gerar uma nação de ti. O teu nome vai ser ecoado na eternidade, porque tu decidiste me obedecer. E toda a família que andar debaixo do mesmo princípio, ela receberá a mesma bênção sobre ela. E aí Deus vai exigir de Abraão algumas posturas. É a primeira postura que Deus vai exigir de Abraão, quando diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais. Primeiro princípio de Deus, para que Abraão tome posse de toda a herança que Deus tinha para ele e para sua descendência, chama-se renúncia. Diga renúncia. Fale comigo mais alto assim, diga renúncia. Olhe para o irmão ao seu lado e diga assim: você precisa renunciar os valores do mundo, e você precisa valorizar e tomar posse dos princípios de Deus. São eles que vão garantir toda essa herança de bênçãos sobre a tua casa e sobre a tua posteridade. Amém? Então, o primeiro princípio estabelecido através de Abraão é renúncia. Abraão teve que renunciar à cultura do seu povo. Por que ele teve que renunciar à cultura do seu povo? Quando Deus diz: sai da tua terra, ele teve que renunciar à cultura do seu povo, porque toda cultura tem uma regência espiritual que governa essa cultura. Qual é a cultura do seu povo? Qual é a cultura do povo onde tu vives? Deus precisou pegar Abraão e dizer assim: sai da tua terra, sai daí, vem para cá que eu vou te levar para uma outra terra. Preste bem atenção, no decorrer da leitura que nós fizemos, Deus o conduz para Canaã. Quando ele chega em Canaã, ele encontrou uma parte do povo que habitava lá na terra, e aquele povo não servia a Deus. Preste bem atenção. Vocês vão ver no decorrer da leitura que quando ele sai da terra e ele chega lá na terra onde Deus disse: eu vou dar essa terra aos teus filhos, à tua descendência. Abraão levou consigo a Sarai, foi com os servos, saíram de Arã, passou pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Ele diz aqui: nesse tempo estavam os cananeus na terra. Os cananeus habitavam na terra. Os cananeus serviam a Deus? Não. Aí você pode perguntar assim: por que Deus mandou? Porque ele teve que tirar Abraão
lá de Arã, lá de Ur dos Caldeus, para trazer para Canaã, quando os cananeus ainda habitavam lá, porque Abraão não tinha nada de ver com os cananeus, ele não tinha herança nenhuma com os cananeus, mas a cultura de Ur dos Caldeus, sobre a cultura da Caldeia, dos babilônicos, estava sobre ele, e Deus queria arrancar de dentro de Abraão toda a cultura que havia em Abraão, que fazia com que ele negasse ao Deus Todo-Poderoso. Qual é a cultura dos espíritos que regem, por exemplo, dos espíritos malignos que ainda regem Parnamirim? Prestem atenção nas situações mais marcantes dentro de Parnamirim. Quando eu cheguei em Araruama, eu entrei na cidade com jejum e oração. Araruama fica na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Quando eu fui lá implantar a restauração, nós entramos em jejum e oração naquela terra. E durante um tempo eu comecei a buscar a Deus, perguntando a Deus qual era a característica do espírito que regia aquela terra. E pedi a Ele que me desse esse conhecimento, mas me desse também a estratégia de como resistir-lhe e de como arrancar a vida das mãos dele, e como eu deveria trabalhar essas vidas para que elas não voltassem para debaixo do domínio deles. E aí Deus um dia me mandou andar por toda aquela cidade, e eu saí andando pela cidade. E Ele começou a me mandar parar e conversar em alguns lugares, e eu comecei a descobrir que a primeira grande característica do demônio que agia naquela terra era promover uma falsa família. Como ele fazia isso? Ele pegava jovens, fazia esses jovens começarem a namorar, imediatamente ele levava esses jovens a se juntarem, porque havia um espírito de prostituição muito grande na cidade. Esses jovens se juntavam, imediatamente eles geravam filhos, viviam 2, 3 anos, se separavam, ficava a mulher com o filho na mão, ele já saía, se juntava com outra, às vezes vinha um que já tinha tido caso com outra mulher, já se juntava com essa daqui, gerava mais filhos. E vocês imaginem quantas famílias nós conquistamos na igreja e tivemos que consertar essas famílias cujos maridos e esposas já estavam no 2º, 3º casamento, e as esposas do mesmo jeito. Havia uma regência que dominava a cidade, e ela começou a caracterizar a cidade com esse tipo de anomalia. A segunda característica era conduzir a cidade toda a uma dependência terrível, absurda, econômica do Rio de Janeiro. Quase toda a cidade tinha que trabalhar no Rio de Janeiro, mendigavam, eles eram escravos no Rio de Janeiro. Eles saíam de lá, e eles saíam de Araruama às 5 horas da manhã, iam para o Rio de Janeiro. Os que podiam, tinham um emprego mais ou menos, tinham que alugar um lugar lá, se juntavam com mais 4, 5, passavam a semana tipo cachorrinho novo, um dormindo por cima dos outros, para poder aguentar no Rio de Janeiro. Trabalhava a semana, sexta-feira ou sábado, pegava um ônibus, vinha embora para Araruama, segunda-feira voltava de novo, e outros faziam aquilo todo dia. Terceira característica: o espírito de vício, as drogas eram terríveis na cidade. E aí eu comecei a pedir de Deus as estratégias para começar a combater esse principado maligno. E Deus começou a me dar atos proféticos, e eu comecei a cercar a cidade, subir no único monte que rege a cidade, e comecei a subir lá justamente de madrugada. Se você me perguntar assim, tranquilo? Não, eu subia apavorado de medo, porque lá desovavam gente, macumbeiro subia para fazer macumba, mas Deus mandava a gente ir assim mesmo. Eu pegava 2, 3 discípulos, subíamos lá, no escuro, um escuro terrível, e o carro tinha que ser bom para subir, porque senão ele não aguentava. A subida do monte era estrada de chão, quando estava chovendo não adiantava aí que você não subia de jeito nenhum. E aí nós subíamos de madrugada, íamos orar lá em cima sobre a cidade e profetizar sobre a cidade. Durante o dia, todo mês, no último sábado de cada mês, nós fazíamos uma vigília, 3 horas, 4 horas da madruga, nós terminávamos a vigília, e aí nós fazíamos
eu chamava um grupo que eu já sabia que era um grupo de oração, e eu ungia aquela turma ainda pequenininha, um grupo pequeno que nós começamos com 16 pessoas, e nós saímos pela cidade e íamos ungir todos os locais característicos da cidade. Íamos profetizar na cidade. Quantas vezes nós fomos, eu fui mesmo durante o dia lá na parada das vans, dos ônibus que levavam aquele mundo de gente, aquela bagunça de gente para o Rio de Janeiro, todo dia de manhã cedo. Algumas vezes eu fui lá e eu ficava ali passeando no meio deles, sem eles saberem, eu ia pingando óleo, e eu orava, e eu dava a volta ao redor deles. Eles não estavam sabendo, estava todo mundo se portando com o seu negócio, com o seu transporte, e eu rodeava ao lado deles, eu ficava profetizando: meu Deus, essa pobreza, essa desgraça, essa dependência vai acabar, porque hoje eu quero profetizar sobre essas vidas, que muito em breve Araruama vai ter tanto comércio, vai ter indústria, vai ter tanta condição de emprego, que virão gente do Rio de Janeiro buscar emprego aqui, mas teus filhos não sairão dessa terra. Vá andar em Araruama hoje para você ver como ela está. Tente andar pelo meio dela hoje. Esses dias eu perguntei na igreja lá: quantos aqui estão trabalhando no Rio de Janeiro? Ninguém. Não precisa mais. Eu quero dizer para ti, meu irmão, aplauda ao Senhor. Eu quero dizer para você, se você crê nessa herança, se você crê que Jesus está em ti, como a Bíblia diz que você é santuário do Deus Altíssimo. Tem alguém aqui que crê nisso? Pois se você crê que você é santuário do Deus Altíssimo, então Ele habita em você. Pois eu quero te dizer que você tem autoridade para todos os dias proclamar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu marido, sobre o teu filho, sobre a tua esposa. Você não precisa deixar o diabo colocar palavras na sua boca, de você jogar palavras malignas, palavras terríveis. Você não precisa deixar que a cultura do teu povo prevaleça em você, mas você precisa renunciar à cultura desse povo e deixar que a cultura do reino de Deus se estabeleça sobre a sua vida e sobre a sua casa. Posso ouvir amém? Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, Ele está dizendo: Abraão, eu vou arrancar essa cultura, desse espírito maligno que rege a tua casa, que rege a tua vida. Nós precisamos nos aperceber disso, meus irmãos. O que ainda existe da cultura dessa cidade que ainda te mantém preso nela? O que é que ainda existe da cultura desse estado, ou até do Brasil, que ainda te mantém preso nela, nessa cultura? Porque se você for para o dicionário, cultura significa conjunto de valores e hábitos de um povo. Mas etimologicamente, cultura significa cultuar a. E toda cultura tem uma regência espiritual que a domina. Por isso Deus diz para Abraão: eu vou te arrancar, eu vou fazer de ti uma outra nação, eu vou fazer de ti um outro povo, e desse povo eu vou fazer uma grande nação, e tu serás uma bênção. Essa é a promessa para você, meu irmão. A tua família será um outro povo, será uma nação, será uma grande bênção, mas desde agora tu também serás uma bênção. Tu vais ser abençoado abundantemente, porque essa é a promessa de Deus sobre a tua vida. Posso ver amém? Aleluia. Deus diz para Abraão: sai da tua terra. Depois diz assim: Abraão, sai da tua parentela. E aí Deus vai exigir de Abraão uma renúncia da tradição praticada pelos seus familiares. Você sabe, quando Deus abriu o nosso entendimento em Manaus e nós começamos a entender quais eram as festas divinas deixadas para Deus, para todas as nações da terra. Quem deveria ensinar essas festas divinas para as nações da terra? Israel. Porque Deus começa tudo em Abrão, Isaque, Jacó
Israel e nações da terra. Então todas as festas de Deus para Israel, todas elas são proféticas. Todas elas apontam para o estabelecimento de uma parte da estratégia de Deus para estabelecer o reino dele sobre a vida do homem na face da terra. E vocês pararem se o apóstolo Jonas ainda não fez, ou se já fez, Deus vai direcionar ele um belo dia para ele fazer de novo, e vocês vão ver todo o significado de cada uma daquelas festas. Todas elas são proféticas, todas elas têm um porquê que se relaciona com a vinda do Messias. Mas eu pergunto para vocês, e as festas cristãs do nosso dia, qual delas tem algum cunho profético? Vamos para a mais tradicional de todas e mais celebrada pelos cristãos, o Natal. E diga qual é o cunho profético do Natal. Eu não conheço. Se você disser, é o nascimento do Messias. Tá bom. Vamos ler, que você aí pensou isso aí e quis me responder isso. É o nascimento de Jesus, apóstolo. Aí eu pergunto, o que o Noel tem a ver com Jesus? Quem é o Noel? Tu sabe quem é ele? Por que essa festa chamada Natal tem que... Ela fala de Jesus, mas ela exalta quem? O Noel. O Noel é o cara do Natal, não é Jesus. A celebração é do aniversário de Jesus, mas o Noel é o cara que é celebrado. Quem é o Noel? Vai ver na história quem é o Noel. Para você saber o que você anda botando dentro da tua casa. Pega a Barça. Pega a Barça, que é uma enciclopédia comum, todo mundo pode estudar e ver lá o que é que diz lá, o que é o Noel, e ver lá o que é que significa aquela arvorezinha de Natal, cheia de bolinha, que tu bota dentro da tua casa. Vai lá ver o que é que significa. Há 2 ou 3 anos atrás, o feiticeiro que deu continuidade à obra da